Você já tá de saco cheio de receber não toda vez que você vai convidar aquela garota que você tá afim pra sair? Bom, eu tenho uma dica que vai te tranquilizar. Cara, muitas vezes essa rejeição acontece, não é porque ela não tá interessada em você, mas sim porque você está fazendo o convite da forma errada. Bora aprender o jeito certo? E aí, irmão, aqui é o Marcel do Santo Papo e do Guerra da Sedução. E hoje você vai entender porque muitas vezes você acaba levando um não quando vai chamar uma garota pra sair. E isso que eu vou te ensinar hoje, eu descobri deve fazer uns 15 anos mais ou menos. Puta que pariu. Nessa época, eu devia ter meus 18, 19 anos, por aí. Tinha uma amiga da minha irmã que eu tava de olho. E eu via que ela dava umas olhadas. Naquela época eu ainda era um pouco tímido. E pelo fato de ser amiga da minha irmã e estar sempre frequentando a minha casa, eu acabei demorando um pouco mais pra criar coragem pra chamar ela pra sair. E quando eu criei coragem pra chamar ela pra sair, eu levei um não. Pois no dia que eu resolvi marcar, ela tinha um compromisso. Beleza, né? Acontece. E fui chamar de novo depois de alguns dias e novamente ela tinha um compromisso. E tentando, e não. E fui tentando mais algumas vezes, sempre levando não. Pô, até que chegou uma hora que eu tava super frustrado, achando que meu radarzinho tava quebrado e que ela não tava afim de mim. E para ter uma confirmação disso que eu estou te falando, eu tive que fazer uma das coisas que eu mais odiava, ter que falar com a minha irmã. E quando eu cheguei para ela contando a situação minha com a amiga dela, ela me respondeu o seguinte: moleque, vocês dois são muito enrolados. Um tá afim do outro e fica nesse cu doce do caramba. Com essas exatas palavras. E eu pensei, ué, como assim? E ela me respondeu, você pergunta demais. A menina já é tímida. Pô, então seja mais direto. E eu falei de novo, direto? Como assim? Ela olhou pra mim e falou, fala exatamente isso que eu vou te dizer agora. É o Marcel. A minha irmã disse que você tá muito entediada hoje. Então eu vou passar aí daqui 1 hora pra gente dar uma volta. E logo que ela terminou essa frase, ela pegou o telefone, discou e jogou em cima de mim. E eu assustado, ainda escuto no fundo aquele alô, alô. Eu peguei e disse exatamente o que ela me falou pra dizer. Oi, Mari, tudo bem? É o Marcel. Então, tava falando com a minha irmã aqui e ela disse que você tá muito entediada hoje. Então eu vou passar aí daqui mais ou menos 1 hora pra gente dar uma volta, beleza? Cara, pra minha surpresa, a resposta foi sim na hora. Bom, agora você vai descobrir por que antes não funcionava e agora passou a funcionar. E talvez você esteja cometendo os mesmos erros que eu já cometi no passado. A minha irmã já deu 2 pistas do que eu estava fazendo de errado. A primeira é que eu perguntava demais. Toda vez que eu ia chamar a amiga dela para sair, eu perguntava algo do tipo, oi, e aí, muitos compromissos pro final de semana? Ou, e aí, o que você vai fazer no final de semana? E muitas vezes ela falava que ia no shopping, ou que ia na casa dos amigos, ou na casa de parentes, e eu desencanava e acabava nem fazendo convite. Entendi, inclusive, isso como um não. E outro erro que eu cometia, inclusive, é um erro desgraçado, dá até vergonha de contar pra vocês. Mas eu vou falar. Ah, então se você não marcar nada até lá, a gente podia fazer alguma coisa de repente, né? Puta que pariu, como era ruim de serviço. E nos melhores dos casos, quando eu quase acertava e ela falava que tava com o fim de semana livre, eu falava alguma coisa do tipo, então a gente podia ir no cinema, o que você acha? E mesmo assim acabava levando a porra do não. Mas, nesse caso, entra a segunda dica que a minha irmã me deu. Ela é tímida. E para pessoa tímida, sempre é mais fácil falar não. Mas agora eu vou ensinar você a fazer as coisas do jeito certo. A primeira coisa, quando você for chamar uma garota para sair, é eliminar os obstáculos que você mesmo coloca. Não pergunte se ela tem compromisso, isso não importa para você. Se você perguntar para ela se ela vai fazer alguma coisa no final de semana, muitas vezes ela pode falar que sim, só pelo fato de não querer passar um ar de desocupado ou de que é uma pessoa muito caseira. E isso é mais comum do que você imagina. Ou pior, ela pode estar a fim de sair contigo e ter um compromisso realmente no mesmo dia. E se você perguntar se ela tem um compromisso e ela dizer que tem, ela não vai mais topar sair contigo, pelo simples fato dela ter mencionado que tem alguma coisa para fazer. Em contrapartida, se você não fazer a maldita pergunta se ela vai fazer alguma coisa no final de semana, ela vai aceitar sair com você e vai se virar para desmarcar o compromisso, que você nem sabia que existia, porque você não fez a maldita pergunta. Então, meu irmão, vá direto ao ponto. Um exemplo? Tá passando um filme muito foda. Foda não, foda fode.
Está passando um filme muito bom no cinema. Vamos lá sábado? Esse convite tá quase bom. Se a garota está interessada em você, é quase certo que ela vai falar sim. Mas, se ela for tímida, como no caso da amiga da minha irmã. Se você ainda não sabe como identificar mulheres tímidas, inclusive tem vários artigos sobre isso no meu blog, visita lá. Considere que todas as mulheres que você conversa são assim. Dessa forma, você se previne de levar um falso não. Se você faz muitas perguntas para uma pessoa tímida, ela acaba optando pelo não. E não é porque ela não quer sair com você, mas sim porque ela não quer a responsabilidade da decisão. Então, para você facilitar a sua vida e também a vida das mulheres tímidas, você pode fazer o convite da seguinte forma: está passando um filme muito bom no cinema. Eu vou te levar sábado e não aceito não como resposta. Pronto, agora você ferrou com a menina tímida. Para ela agora vai ser muito mais difícil te falar não do que sim.